as notícias em tempo real. Agora a gente recebe ele, o Fred Nobre, analista da Warren, chegando aqui na nossa programação. Fred, seja sempre muito bem-vindo, bom dia para você. Bom dia, Paula. Peço desculpas aqui, estou um pouco gripado. Acho que você também, né? Pela voz. Acho que essa gripe estamos iguais, então. Nem diga, né? Também com tanta mudança de tempo, a gente, né? Haja saúde, né, Fred? Mas vamos lá. Estamos em sintonia, então, pelo menos aí na gripe. Olha só, eu queria começar repercutindo contigo. A gente está começando o mês de outubro, né? Olhando um pouco ali, tanto agosto e setembro, o nosso Ibovespa sofreu bastante, acho que muito influenciado, inclusive, por toda essa questão de juros nos Estados Unidos, juros altos por mais tempo, o índice aí meio que de lado, vamos dizer assim, sem muito, acho que trigger, inclusive, para destravar. Será que mês de outubro a gente, como que tá, né, a sua visão, inclusive, para a nossa bolsa? A gente tem algum trigger aí que possa ser que ajude o Ibov, ou enquanto a gente tiver essa expectativa de juros altos lá nos Estados Unidos, nós vamos continuar caminhando aí de lado? Olha, Paulo, excelente pergunta. Eu acho que isso realmente é o que vem pesando aqui nos ativos domésticos, né? E não só no Brasil, acho que o Brasil ele andou em linha com os outros países emergentes e com os ativos de risco no mundo todo, que vem sofrendo diante dessa questão de juros mais altos por mais tempo, que é o que a gente vê hoje como uma realidade, né? Olhando para os Estados Unidos, então acho que o discurso ele mudou um pouco e a gente vê mais nos Estados Unidos mais ou menos o que aconteceu aqui no Brasil. A gente está um pouco adiantado aqui no ciclo e a gente vê esse movimento por parte do Banco Central aqui também. Então, depois que a gente elevou a taxa Selic ali para o patamar restritivo de 13,75, o Banco Central manteve a taxa Selic aqui nesse patamar por bastante tempo, né, praticamente um ano, e agora o Banco Central dos Estados Unidos está seguindo o mesmo caminho. Então, naturalmente, com os juros lá fora mais altos, né, os yields das Treasuries pagando 5% ou mais, acaba que você tem uma migração de fluxo realmente para os Estados Unidos e os investidores eles vão buscar tomar menos risco e estar aplicados lá fora. Isso aí acaba tendo um efeito negativo aqui no câmbio, acaba tendo um efeito negativo para os ativos de risco, como bolsa, como fundos imobiliários e por aí vai. A gente viu também um movimento de abertura na curva de juros, isso também acaba impactando aqui as ações principalmente, e os fundos imobiliários, então acaba que tudo isso aí, essa conjuntura lá fora está pesando negativamente aqui para o Brasil, né? A gente também vê ainda uma incerteza em relação à China, como que ela vai continuar crescendo, né? Se esse crescimento que muito no passado ele foi fruto do setor imobiliário, principalmente, né? E esse setor ele está com uma série de problemas. A gente está vendo empresas como a Evergrande em recuperação judicial, enfim. Então, o cenário lá fora ele piorou e isso acabou afetando os ativos aqui. Então, acho que é isso que vem pesando contra. O Ibovespa está realmente lateralizado, né? Ele fica rodando ali entre os 114 e 118 mil pontos, né? E não sai muito disso. Então, realmente, assim, olhando para o curto prazo, a gente tem uma perspectiva lá fora pior, e aqui no Brasil isso também impacta, né, uma possível aceleração, né, que o mercado tinha como probabilidade ali mais alta, olhando 2, 3 meses para trás, da queda dos juros. Então, a gente já viu, por exemplo, o Galípolo, né, que era um participante do Copom que, em tese, o mercado apostava que seria talvez mais brando, né? Já falando também que a barra ficou mais alta, que é mais difícil, né? Pensar numa desaceleração, numa aceleração do pace da queda de juros por aqui. Então, acho que realmente o clima ele azedou um pouco, olhando para o macro, né? E olhando para o micro, a gente tem sempre oportunidades, né? Então, pensando ainda no racional de alocação e pensando numa janela um pouco mais dilatada, pensando de 12 a 24 meses, acho que faz sentido a alocação em bolsa no Brasil, mas a gente tem esses desafios ali hoje, principalmente no cenário externo. Boa, Fred, bom dia para você, Felipe Nascimento falando agora. Nessa estratégia aí, né, e olhando para o micro, a gente terminou agora há pouco, né, há 2 dias, o terceiro trimestre, e existe uma grande expectativa sobre os próximos números, né? Principalmente sobre geração de caixa, principalmente sobre receita, ainda nesse cenário mais desafiador. Como que está a expectativa, né? Você acredita que as empresas vão trazer alguns números importantes que possam, inclusive, mexer um pouco com essa dinâmica do lado micro, mexer com a expectativa dos investidores nesse lado micro, os próximos resultados, os resultados dessas companhias?
Bom dia, Felipe. Bom, obrigado pela pergunta. Eu acho que, assim, olhando de uma forma geral para as empresas listadas na Bolsa, né, assim, acho que, claro que cada setor tem as suas particularidades, e a gente consegue fazer determinadas discriminações a partir disso, né? Por exemplo, o setor de petróleo é um setor que deve ter resultados positivos nesse terceiro trimestre, porque a gente viu uma elevação de preços de petróleo a partir de julho, né? Então, de julho, agosto, setembro, as empresas elas tiveram petróleo negociado a patamares mais altos. Então, esse é um setor, por exemplo, que deve ter resultados melhores do que os trimestres anteriores. Por outro lado, assim, quando a gente olha para o agregado de empresas, né, acho que o bottom, o piso da margem líquida das empresas ele já passou, mas também a gente não deve ver uma recuperação tão agressiva nesse primeiro momento, porque os juros eles acabaram de começar a trajetória de queda, né? Então, por mais que isso traga um certo alívio no balanço das companhias, né, isso ainda não é suficiente, no meu ponto de vista, para justificar resultados muito melhores do que a gente vinha observando anteriormente. Tá? Se a gente for pegar por setor, né, os bancos, eles também estão sendo, de certa forma, pressionados ali por N motivos. As varejistas, elas estão sofrendo com toda essa questão de taxação, essa questão de shine, etc., todo esse imbróglio, e o consumo, ele não está tão forte, né, aqui no Brasil. Então, tudo isso vem impactando. Os outros setores, de uma forma geral, quando a gente pensa aqui em commodities, né, os preços das commodities, eles melhoraram um pouco, né, em relação ao segundo TRI, em relação ao primeiro TRI. Então, essas empresas, elas devem ter resultados um pouco melhores, com destaque aí para o setor de óleo e gás. E aí, dentre as commodities também, um destaque negativo provavelmente vão ser as empresas de papel e celulose, porque a gente viu preços mais baixos de celulose aí realizados nesses últimos 3 meses. Então, por exemplo, Suzano, ela deve ter um resultado mais fraco nesse trimestre, né? O que, de certa forma, também já está precificado pelo mercado. Então, na minha cabeça, assim, eu acho que vai ser melhor do que a gente tem visto ali nos últimos 2 trimestres, mas ainda não é algo que chame tanta atenção do ponto de vista positivo assim, ou seja, o cenário ele permanece ali um pouco complicado e essa melhora ali que eu considero significativa, ela vai ocorrer de forma dilatada, né, num prazo ali um pouco mais longo e não de um trimestre para o outro, né? A gente tem que esperar aí um pouco ainda os juros começarem a cair um pouco mais para isso de fato se materializar aí no resultado das companhias. Maravilha. Ô Fred, só porque você citou, né, essa questão do setor de petróleo e saiu uma notícia importante relativa à Petrobras, da liberação do IBAMA de explorar, né, a parte lá do Rio Grande do Norte da margem equatorial. Como que está essa expectativa, né? Já estava no radar da empresa, obviamente, essa possibilidade de exploração, essa liberação da licença por parte do IBAMA, mas acaba abrindo um caminho, sendo um primeiro passo para exploração um pouco mais abrangente, né? Talvez vindo a parte do Amapá em seguida. Como que está essa questão no radar da companhia, essa injeção, né, ou essa possibilidade de explorar bilhões de barris de petróleo? Como que isso acaba mexendo com a expectativa em relação à companhia nesse momento? Principalmente, né, com o que a gente sempre fica falando, né? Pô, a Petrobras segue, né, com bastante possibilidade de crescimento, com o preço do barril de petróleo no radar ainda bastante importante, questões referentes até governança em relação à companhia, e agora mais esse componente, né, na estrutura da companhia, que é essa possibilidade de explorar bilhões e bilhões de barris de petróleo dentro da margem equatorial. Um primeiro passo, né, Fred? Com certeza, né? Eu acho que esse imbróglio ele estava ocorrendo já há algum tempo, né? A Petrobras ela tem como parte do seu plano estratégico uma boa destinação do CAPEX exploratório em óleo e gás para a margem equatorial, né? É um tema relativamente polêmico, aqui acho que não cabe entrar no arcabouço técnico, mas o ponto é que, naturalmente, né, existiu uma preocupação ali em relação à Foz do Amazonas, uma preocupação ambiental, e entendo que o IBAMA, nesse sentido, requeriu da Petrobras uma série de documentos e uma série de comprovações que dessem uma certa segurança para que a exploração ela fizesse
sentido, né? Então, isso já foi feito, como você bem comentou, Felipe, e eu acho que agora os próximos passos é entender essa agenda de CAPEX da companhia, né? Quando que vai começar, quanto tempo que vai durar e entender ali os próximos passos através dos comunicados da empresa. Eu entendo isso como uma ótima oportunidade para a Petrobras, porque se a gente for olhar aqui o histórico recente de descobertas de óleo e gás aqui no mundo, né, a gente vê que no século XXI os mais relevantes realmente foram aqui o Brasil, no pré-sal, e a Guiana, né, que é muito próximo ali da margem equatorial. Né? Então, muito provavelmente a Petrobras ela vai conseguir, através dos estudos que ela fez, ela já fez estudos que comprovam ali a existência de óleo, e agora a empresa ela precisa colocar a mão na massa e executar e criar realmente um plano de investimentos ali voltado para isso, que já está dentro do budget da companhia, né? Mas eu acho que o mercado precisa de um pouco mais de detalhes, até para conseguir precificar isso, que eu acho que hoje não está na conta quando a gente olha para o valuation da Petrobras. Né? Então, tem uma grande oportunidade aí na mesa, né? Eu acho que a Petrobras ela tem uma chance bem interessante de ampliar sua produção além do pré-sal. É uma região que a gente já viu um desenvolvimento muito interessante ali olhando para a Guiana, então vejo esse projeto com bons olhos, tá? E é um projeto que tende a ter muito mais retorno do que as iniciativas de baixo carbono que a Petrobras vem colocando na mesa também, né? Então, é claro que em linha com o que os Global Majors vem fazendo, em linha com a transição energética, a Petrobras ela também tem que investir nesses projetos, mas acho que uma dúvida que o mercado vem tendo é qual que é a taxa de retorno nesses projetos, né? Porque é muito claro que a taxa de retorno de produzir petróleo aqui com custo em real baixo é muito alta e é muito mais alta do que esses outros projetos de baixo carbono. Então, acho que essa é uma dúvida que o mercado vem tendo em relação à Petrobras, mas a margem equatorial acho que pode sim trazer bons frutos para a companhia. Agora esperar os próximos capítulos e ver a Petrobras ela de fato começar a colocar a mão na massa nesses investimentos. Você acha que essas sinalizações que você comentou vêm no próximo planejamento estratégico que vai ser divulgado para a companhia, até para a gente também ter uma ideia, né, Fred, quanto que vai ser destinado para determinado poço ou para determinada transição energética, que você falou, né, que talvez esses projetos de emissão de baixo carbono acabam não sendo tão importantes para a companhia quanto, né, o core, né, que é a retirada do pré-sal. Isso tende a ficar um pouco mais claro nos próximos planejamentos, nas próximas definições do planejamento estratégico da companhia, né, para os próximos anos. Isso deve ser um pouco mais enfático? Você acha que a presidência, né, e o conselho de administração vão ser mais vocais para onde que vai ser esse investimento e até para a gente conseguir mensurar, né, já que teve a liberação agora, isso tende a vir nos próximos documentos que a empresa vai liberar? Com certeza. Acho que já nesse próximo plano de investimento que a Petrobras vai divulgar agora no final do ano, a gente deve ver, primeiro, né, uma mudança no percentual do CAPEX destinado a projetos de baixo carbono. Né? Então, a Petrobras ela provavelmente vai aumentar esses gastos percentualmente em relação aos investimentos totais da companhia, né? Podendo chegar a algo em torno ali de 15%. Pelo menos é isso que a gente está esperando aqui e o que vem sendo alinhado pela diretoria da companhia nos comunicados ao mercado. Fora isso, né, acho que o outro ponto é a questão do CAPEX destinado para a margem equatorial. A empresa ela já tinha divulgado antes, mas talvez isso tenha mudado porque os preços mudam, os custos de produção mudam, né? Ela acabou demorando para receber essa licença do IBAMA também, então isso é outro ponto que a gente precisa ver com mais detalhes nesse plano de investimento da companhia. Mas, sem dúvida, isso vai estar lá, né, nesse próximo plano agora que a companhia vai divulgar no final desse ano, e certamente esse vai ser um fato aí bem relevante que o mercado vai analisar com carinho aí para a Petrobras, porque acho que hoje, né, olhando para a empresa, ela vem apresentando bons resultados. Esse terceiro trimestre gera uma dúvida um pouco maior, porque já é um trimestre, né, onde você tem a política nova de preços, né, então também uma atenção que a gente tem que ter nas margens, especialmente ali do segmento de refino e etc. Mas, no entanto, olhando daqui para frente, né, assim, essa questão do plano de investimento é fundamental, e o mercado certamente vai estar de olho nisso aí no final do ano, e pode ser um catalisador aí para a Petrobras.
Ô Fred, queria aproveitar e falar com você também sobre Enauta, que eu sei que você acompanha. Enauta que aprovou aí a emissão de debêntures simples no valor de 1,1 bilhão aí de reais. Queria entender um pouquinho como você tem olhado especificamente para a Enauta, até a gente olhando ali, né? Tem todo aquele sistema definitivo de Atlanta também para a gente comentar sobre Enauta. Se você puder trazer um pouco também da sua leitura sobre esse case. Perfeito, Paula. Então, Enauta é um case que ele ficou muito tempo largado pelo mercado, né? E acho que tem algumas explicações para isso, tá? A gente aqui também tinha as nossas ressalvas na Warren. Acho que o primeiro ponto era uma questão de governança, né? Acho que, para quem não conhece a Enauta é a antiga Queiroz Galvão, exploração e produção. Então, os sócios, os donos da companhia eram a família Queiroz Galvão, que enfim, para quem lembra lá dos episódios da Lava Jato, né, teve envolvida em alguns episódios. Então, essa questão da governança chamava atenção. Uma outra questão era a questão do ativo mesmo, né, o campo de Atlanta, que é um campo que muitas vezes deu problema. A gente até brincava aqui, até na própria BMC, eu lembro da gente ter comentado sobre isso, falando, Enauta é só notícia ruim, né, vem o fato relevante, a gente já sabe que parou a produção. E a PetroRio só notícia boa, vem fato relevante, quer dizer que aumentou a produção, né? Então a gente fica fazendo essa brincadeira, mas a verdade é que o campo de Enauta, ele está rodando com uma plataforma muito antiga, com um FPSO muito antigo, e o problema, na verdade, não é nem só o FPSO, que não tem capacidade de armazenagem suficiente, é também um problema relacionado às bombas, né, que são utilizadas nessa produção. Só para ter ideia, né, essas bombas que são utilizadas atualmente no campo de Atlanta são bombas que custaram $1 milhão cada, aproximadamente. E nesse novo sistema definitivo, a gente está falando de bombas de $80 milhões. Então, é um outro nível de investimento, é um outro nível de tecnologia que vai ser utilizado nesse sistema definitivo, em comparação com o que a Enauta tem hoje, né? Se for pegar até as imagens do FPSO atual e do FPSO novo, dá para ver visualmente, né, essa diferença de tecnologia. Então, e o sistema ele vai passar a produzir com 6 bombas ao invés de 3, né, e bombas de melhor qualidade. Então, esse problema de interrupção na produção, ele deve ser mitigado com o sistema definitivo. Então, esse primeiro ponto relacionado à qualidade dos ativos e à capacidade operacional da companhia, ele deve ser resolvido. E o outro ponto em relação à governança, né, está sendo resolvido também. Então, a Enauta vem soltando alguns fatos relevantes recentemente relativos a uma reestruturação societária. Essa reestruturação societária, ela consiste numa diluição da família Queiroz Galvão e a entrada de novos acionistas que, inclusive, agora já reformularam o conselho de administração da companhia. Então, antes, a família Queiroz Galvão, né, tinha quase 70% da companhia e agora está sendo diluída, deve chegar a algo em torno de 12%, tá? Low double digits, algo nessa linha, tá? E esse processo ele ainda não foi concluído por completo, né? E, basicamente, o que está acontecendo é que a família Queiroz Galvão, eles tinham outras empresas, a Enauta, ela sempre foi a joia da coroa, né, a empresa lucrativa do grupo, e dentre as outras empresas do grupo, tem algumas que estão em recuperação judicial. Então, os credores, eles estão executando essas dívidas dessas empresas em recuperação judicial e convertendo em ações da Enauta. Foi isso que a Jive fez, foi isso que a Vinci fez, foi isso que a Travessia fez, e é isso que outros players relevantes podem fazer também, tá? Então, com isso, a empresa ela passa a ter uma governança melhor. O conselho de administração ele já melhorou bastante, né? O Matheus Tessler, que é sócio da Jive, ele foi eleito como presidente do conselho. A Vinci também fez uma indicação para vice-presidência. Então, a governança da empresa melhorou e tem esse projeto na mesa. A emissão de debêntures ela foi para financiar esse sistema definitivo. Então, é uma tese de investimento pensando num case de turnaround, né? É um case de turnaround. É um case de mudança significativa, tanto na governança, como eu comentei, como na capacidade operacional da companhia, e a gente aqui, de certa forma, está pagando para ver. Então, hoje a gente entende que essa tese ela é uma tese que tem uma simetria positiva, né? Então, o mercado hoje não precifica, na nossa opinião, que a empresa ela vai conseguir ser bem sucedida nesse projeto, e o projeto ele vem seguindo conforme o planejado, tá? Então, o cronograma ele está em linha com o que a gente vinha observando, em linha com o que foi anunciado pela empresa, e a troca de governança também vem ocorrendo. Então, dito isso, para a gente está posicionado no case, acredita que é um case interessante. A Enauta ela perdeu essa leva que a gente viu de empresas de Junior Oil Companies, né? PetroRio, PetroRecôncavo, 3R, adquirindo ativos da Petrobras e de outras empresas aqui no Brasil. A Enauta ela não conseguiu fazer isso, ela ficou travada lá com o investimento dela em Atlanta, mas agora que ela conseguiu
conseguiu aprovar esse projeto no sistema definitivo e com a troca da governança, a gente entende que é um case que tem um potencial legal. A empresa planeja produzir aí 50 mil barris já no final do ano que vem. Hoje eles estão com a produção até parada, né? Mas se você for pegar a média nos últimos anos, gira em torno de 15 mil barris. Então a gente está falando aí da Enauta potencialmente triplicando a produção no melhor cenário. Pensando no pior cenário, acho que é o que já está precificado hoje de produção atual da companhia. Então, acho que o upside ele é relevante, tá? Mas é claro que é uma tese que tem um risco de execução. Maravilha. Fred, quero agradecer. Sempre um prazer recebê-lo aqui na nossa programação. Obrigada por estar aqui com a gente. Até breve. Obrigado, Paula. Obrigado, Felipe. Obrigado a todo mundo aí que assistiu. Até a próxima.